Olá, pessoas de Deus, a paz, queridos, tudo bem? Pessoas, minhas pessoas, pessoas do Senhor, bem-vindos, bem-vindos. Jonas, tudo bem, queridão? Mônica, Caroline, tudo bem, Carline? Pastora Neuza, Pastor Josias, tudo bem, queridos? Bruna, tudo bem? Como é que tá o Miguel? Existe alguém como o Senhor, o Miguel? Miriam Fortuna, tudo bem, mana? Rosângela, paz, mana, tudo bem? Sua pequena tá legal? Glória a Jesus, Deus abençoe vocês, você, seu maridão e sua pequena. Lucilena chegou também aqui. Irmã Maria da Glória, tudo bem, querida? Glória a Jesus, estamos chegando, vão abraçando aí, dá um abraço gostoso nas pessoas aí. Isso, vai cumprimentando as pessoas, abacucando as pessoas aí. Glória a Jesus. Samira, tudo bem, mana? Como você tá? Saudade das nossas aulas e das trocas que a gente tem em sala de aula. Bem-vinda, Samira, Deus abençoe você, viu? Glória a Jesus, que bom ter você aqui. Aleluia. José Fortuna, tudo bem? Aleluia. E parou meu chat aqui, não consigo ver mais. Agora estou vendo. Rosiane, tudo bem, querida? Vai subindo, vai subindo. Hã? Deixa ele sozinho. Não está indo mais. Daqui a pouquinho volta. Voltou. Ruizão, tudo bem, mano? Bem-vindo, bem-vindo. Glória a Jesus. Você, esposa e a filha aí na Suíça. Já é madrugada na Suíça. O Rui sempre tem um esforço muito grande para estar com a gente aqui nas lives ao vivo, porque é madrugada agora lá na Suíça. E tá um frio tremendo aí, né? Todo mundo debaixo do cobertor na Suíça. E o Rui tá aqui, prestigiando a gente e sendo tão diligente com a gente, prestativo. Tomara que vocês venham logo para estar com a gente aqui no Brasil, nesse calor aqui, e você vir comer aqui umas abóboras que eu colhi aqui na minha terrinha aqui de Guararema, ok? Glória a Jesus, amém, Deus abençoe vocês. Vamos lá? Vamos orar? Nós temos hoje uma outra faceta para verificar no texto proposto esse mês, que nós estamos no segundo dia do estudo desse mês aqui. Um bebê, um bebê predestinado, a predestinação de uma criança especial. Esse é o nosso tema este mês, o predestino de um bebê especial. E eu queria colocar você às raias disso mesmo, porque você nasceu para ser uma pessoa especial, é uma pessoa fora do comum, como diz o texto, uma pessoa não comum, porque comum é aquilo que o mundo vive, é a trajetória desse mundo que jaz no maligno. Nós somos daqueles que somos chamados de gente fora desse planeta, somos extras celestes, por assim dizer, ok? Então, diante de Jesus, o texto de Hebreus fala-nos tanto sobre o vitupério de Jesus e como o Moisés escolheu isso. E por isso que é justo a gente cantar uma canção como essa, porque eu não nasci para outra coisa, eu nasci para expressar e para viver Cristo, e isso vai redundar numa vida eterna, é uma promessa que tem para mim e para você. Quem não entende isso vai viver uma vida mundanizada, será um mundano, vivendo mesmo sob as perspectivas, a égide e as marcas desse mundo que jaz no maligno. A canção diz assim, a pequena vai colocar, quem não conhece, os mais novos no Evangelho não conhece, porque essa canção é antiga. Como hoje não é um dia de louvor e adoração, então eu canto aleatoriamente qualquer coisa. Então eu gosto às vezes de trazer
ao momento, alguma canção que marcou minha vida ou que marcou a vida cristã no Brasil há tempos atrás. Até porque eu sou meio saudosista, acredito que as músicas do passado elas eram muito mais contextualizadas, muito mais bíblicas do que agora. Porque é muito ruim o que está se cantando por aí, é muito ruim. Algumas coisas até chega a ser herético, para não dizer outra coisa. Ok? Vamos lá, diz assim o texto. Vamos orar antes. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, e pela oportunidade que nós temos de vermos a Tua palavra se embrenhar em nós, ó Pai, porque nós estamos dispostos a isso. Portanto, ó Deus, olha para o nosso coração e olha a nossa grande necessidade e olha a disposição que nós reservamos esta noite, Senhor, para que o Senhor pudesse ter acesso à nossa alma, acesso ao nosso coração pela Tua palavra. Seja generoso conosco nesta hora, seja gracioso, Senhor, para que nós possamos ver. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus, amém. Já coloquei. Pequena colocou o link aí, ok? É do Asaf Borba, essa canção. E o Asaf Borba, gente, ele é um mestre para fazer música, sabe? E ele está cantando nesse link aí junto com Ademar de Campos. Então essa música aqui marcou uma geração. E eu que faço parte dessa geração que já está passando, já chegou outra aí, mas essa música tem muito a nos dizer. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e em cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Jesus. Moisés entendeu muito bem isso e nós vamos ver isso pelas escolhas que ele fez. Nós vamos entender qual foi o caminho desse homem que foi colocado na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus. Pega comigo o livro de Hebreus. Glória a Jesus. Estamos aqui para isso, Senhor. Se eu tivesse eu gosto muito de entender as letras e de fazer justiça às letras das músicas. Pelo próprio autor, ele chega a dizer que se ele tivesse que mudar alguma coisa nessa letra aqui, ele mudaria fazer o Teu nome grande. Como é que alguém pode engrandecer o nome de Deus? Como é que alguém pode fazer o nome de Deus grande? Como é que alguém pode acrescentar algum tipo de valor ou de tamanho a Deus? Então, na verdade, o Paulo, quando ele vai dizer sobre a nossa vida, ele fala assim, que é para fazer o nome de Deus conhecido.
Então, ser testemunha de Deus é fazer o nome de Deus conhecido nas pessoas, pelo Deus que vive em nós. Por isso, o Moisés entendeu isso, e nós vamos hoje trabalhar uma outra faceta desse texto, ok? Então, Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23. A Valquíria já postou lá no Facebook o texto base que eu estou usando aqui para discorrer sobre essa aula hoje, ok? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Eu trabalhei muito a semana passada o que significa isso, pois viram que ele não era uma criança comum. E o que é um bebê que não é comum? Eu falei disso a semana passada, ok? E a máxima é que um bebê só não é comum se na trajetória de vida dele ele confirmar a forma incomum como ele foi colocado no mundo, ok? Se ele não confirmar isso, ele passa a ser um bebê comum, um bebê como qualquer outro, ok? E às vezes é incomum apenas para os seus pais, pelo amor que os pais têm pelo bebê, ok? Só isso. Do contrário, todo bebê é comum. Todo bebê não tem nada de especial porque não realizou nada na vida. Um bebê tem uma vida passiva ainda, de não realizar nada, a não ser a expectativa dos pais e das pessoas que convivem com esse bebê, ok? Aí eles, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O que está no coração dos pais de Moisés então é fé, ok? Aí, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, esse aqui é o texto da NVI, ok? Outras traduções dizem assim: pelo vitupério de Cristo, pela ofensa e a desonra de Cristo, ele escolhe isso, ele considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Eu falei a semana passada sobre a visão de Moisés, ok? Glória a Jesus. Olha, queridos, eu coloquei lá no Facebook um texto base lá, dizendo que a palavra de Deus liga agora no modo aula, ok? Todo mundo aperta agora aí o botão, senta o dedo no botão do modo aula, para que você não fique disperso, vendo outras coisas, porque senão o objetivo aqui da aula é a gente olhar para o texto. Eu preciso que você olhe para o texto, mais do que olhar para mim, ok? Porque agora é modo aula, não é outra coisa, a gente não faz outra coisa, ok? Então liga o modo aula aí, porque começa agora a aula. Olha, queridos, eu falei lá no texto que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é uma combinação de tinta e papel, ok? E que ela não é só um conjunto de consoantes e vogais, mas ela é a palavra viva de Deus. E nós, os crentes, chamamos ela de texto sagrado, de palavra sagrada. O que é uma palavra sagrada? É aquilo que você não mexe nela, entendeu? Aquilo que você não põe nem tio, nem pingo em i. Você não pode mexer nela. E esse é um tempo muito propício para a gente falar sobre isso, ok? Porque o Espírito Santo de Deus está lá, e a vida do Espírito no texto também. O texto não é só um texto, o texto é palavra revelada de Deus, que atravessa tempos e épocas, e o povo de Deus precisa entender o Espírito de Deus no texto, é isso, o Espírito de Deus no texto. Porque isso não é só consoante e vogal, porque o Espírito está revelado lá, e diz a história da cristandade e do corpo de Cristo, que ela vem para vivificar, e ela atravessa séculos, vem curando pessoas, vem revelando Deus, revelando os propósitos de Deus, revelando a abundância de vida que Deus tem proposto para o seu povo. Ok? Então, o que a Bíblia de Deus vem com essência dizendo e prometendo para a gente? Vida em abundância.
ok? E essa abundância é abundância de vida, não é de coisas. Por isso que eu já falei diversas vezes aqui sobre o meu quê contra essa teologia tracinho, graçada da teologia da prosperidade, porque é essa teologia que privilegia as coisas. Só que essa teologia não pode citar um texto como esse, por exemplo, do Moisés que abandona o palácio para ir viver no deserto. Não pode, porque aí eu vou falar por que o Moisés faz isso, por que ele assume aquilo que as pessoas chamam de perda, ok? Por quê? Porque não há vida animada nas coisas. Ninguém pode ser uma pessoa próspera baseando a sua prosperidade nas coisas, ok? Então a gente precisa compreender na palavra de Deus, a gente precisa compreender as promessas de Deus. E esse texto aqui, que é um texto fora do comum, porque ele vai mostrar atitudes coerentes de quem tem fé e de quem tem uma convicção radical. Porque aí o Hebreus vai falar disso, e o Tiago fala que a fé, ela precisa ser ação. E esse homem aqui, ele agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele agrada a Deus de uma forma tão maravilhosa, que o Espírito Santo resolve colocar esse homem aqui na galeria dos heróis dele. Porque Deus tem os seus heróis. Outro dia eu estava comentando com amigos meus, eu falei assim, olha, a maioria dos meus heróis não usam capa e não voam, ok? Aí eu quero indicar para você um filme agora aqui, anota aí o filme, a pequena vai colocar um link ali do trailer, ok? Um filme que eu assisti essa semana e que a Carol me indicou e foi uma indicação sensacional, ok? E ela disse assim, eu acho que você vai gostar, mano, acho que você vai gostar. Gente, e eu gostei muito. Eu estou a semana inteira, maquinando, esmiuçando as frases e olhando para a vida de alguém que me deu, agora é uma história real e que me deu um exemplo maravilhoso de vida. O filme se chama A Vida Oculta, ok? Uma das cenas, a pequena está colocando ali o link ali, depois alguém vai lá, mas devo avisar desde já, não é um filme para entretenimento, e tem 3 horas de duração o filme. É um filme para pensar, e é um filme mesmo para ficar assim, sabe, ruminando as coisas, e deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração quando você estiver assistindo o filme, porque você vai fazer um culto ali, ok? Porque o filme, do ponto de vista do entretenimento, é chato, porque não tem herói de capa que voa, entendeu? É um filme que é cansativo. Conversando com a Carol, a gente até chegou à conclusão de que dava para fazer o filme em 1h30, e já estava de bom tamanho, mas os caras exageraram, mas a fotografia do filme é muito bela, mas a história é fantástica, sabe por quê? Porque ali eu vejo uma pessoa que tem uma convicção, e que vai às últimas consequências por causa de uma convicção. Eu já trabalhei sobre convicção e fé em lives anteriores, porque para mim fé é uma convicção. A convicção é o prêmio da fé. Então esse negócio de eu creio, e eu dei para vocês em lives anteriores a diferença entre crença e fé. E a maioria dos crentes, mesmo dentro das igrejas, eles têm crença, mas eles não têm fé. E eu já expliquei isso em lives anteriores. Quem não assistiu, procura lá, ok? Na live, por exemplo, que eu falei sobre o Caleb, ok? Então, mas uma das cenas do filme foi, eu vi um cara lá pintando uma imagem lá numa igreja, e perguntaram para ele, o que você está fazendo aí? Eu estou pintando a imagem de um Jesus confortável. E ele vaticina logo em seguida, quem sabe um dia eles descubram o outro Cristo, porque o que eu estou pintando aqui é um Jesus confortável. E a religião, e o jeito hoje que estão fazendo teologia no nosso Brasil, é a religião do confortável, entendeu? Não tem nada, não tem que recusar nada, não tem que sair, não tem que abandonar nada, tem que ficar do jeito que está, não tem que ter arrependimento, entendeu? Não tem que ter. É isso que está vingando no Brasil hoje em dia, ok? Então olha só,
nós temos opções para fazer na vida. Agora nós temos sensações de raciocínio imediato, que é raciocínio fácil. É por isso que filmes como esse assim cansa. É chato. Mas por quê? Porque não consegue sentar lá e falar assim, eu vou absorver esse negócio aí, eu vou viver esse momento aqui. Serão 3 horas diante de um altar de graça, ok? Então a gente sempre está com muita pressa para publicar para o mundo aquilo que a gente pensa, ok? No entanto, essa pressa que a gente tem de publicar a vida do jeito que a gente gosta, a gente corre o risco de bobagear o que a gente está dizendo. Eu estou dizendo isso porque esse texto aqui é um texto que a gente está estudando. E qual que é o meu papel no ministério de mestre? É estimular as pessoas a estudar e a ler o texto como tem que ser lido. Sabe por quê? Porque se a gente não aprende a ler o texto como ele precisa ser lido e ser entendido, a gente começa a criar palanques de falas em nossas cabeças com frases prontas e frases de efeito. Aí a gente não consegue ler livro direito, não consegue ler a Bíblia direito e não consegue assistir as coisas direito, porque tudo que encanta a gente é aquilo que parece bonitinho. E esse texto aqui, ele não apresenta para a gente o que é bonitinho. Ele apresenta para a gente aquilo que dói. Eu estava aqui esses dias atrás, 2 dias atrás aqui perto atrás da minha casa, aqui perto dos canteiros de hortaliças. E aí cedinho, minha mãe estava no quarto dela ainda. Daqui a pouco eu falei, mãe, abre bem devagarinho aqui, abre devagarinho a janela aqui, abre a porta bem devagarinho. Olha quem veio nos visitar, vem ver, mãe. E em cima assim de um toco estava um pássaro belíssimo, um tucano. Pensa num animal bonito, gente, pertinho da gente assim. E a gente encantado assim, minha mãe abriu bem devagarinho. Nossa, o tucano veio visitar a gente, que coisa mais linda. Sabe aquela alegria esfuziante de um tucano vir no quintal da gente visitar a gente? Mas ele foi num arvoredo que tinha assim, pulou pro quintal da vizinha, em cima assim de um caramanchão assim de plantação de maracujá. Ele pulou lá. Minha mãe que ia cuidar dos canteiros, a gente chegou ali pertinho e tal, assim, daqui a pouco sai de lá o pássaro maravilhoso. De que jeito que ele sai de lá? Ele voa por cima de mim assim, com um filhote de passarinho na boca. Eu falei, não. Ele foi lá no ninho das pombas do mato, foi lá, espantou todo mundo, bateu em todo mundo lá e foi lá e saqueou o ninho e pegou filhotes, porque essa é a vida dele. Ele é um pássaro covarde, ele tem muita beleza, mas ele vai procurar ninhos para poder pegar os ovos e para tirar de lá os filhotes. Bate nos pais e tira os filhotes de lá. Eu fiquei tão indignado com isso, mas tão indignado. E eu falei para os pedreiros que estavam na outra casa, eu falei assim, eu vi uma cena muito triste agora. E eu estou decepcionado com o tucano. Aí um dos pedreiros disse assim, tem que matar todas essas pragas, tem que matar todos eles. Se eu puder, eu mato cada um deles. Eu falei, por quê, mano? Porque esse pássaro não serve para nada, ele só serve para saquear, ele só serve para roubar os filhotes dos outros. Ele tem uma vida covarde, esse pássaro não presta para nada. Aí eu fiquei pensando comigo assim, será que porque ele tem essa natureza, eu ganho o direito de matá-lo? Só que eu sofri uma decepção com um pássaro que é tão bonito. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a gente precisa ter a consciência que o Moisés teve. O texto vai nos ensinar isto. E eu disse para você que no modo aula eu preciso fazer com que as pessoas entendam a necessidade de entender texto e de falar corretamente o que o texto está sendo dito no texto, ok? Então eu queria dizer para você, o Moisés é aquele que vê, porque o texto diz isso, que ele vê a situação do povo dele e ele não aceita mais viver naquela situação. E o Moisés, para mim, é um dos homens mais sábios que já apareceu na terra.
E ele é sábio, querido, e eu quero fazer a diferença aqui entre pessoa sábia e pessoa inteligente. São coisas que podem ser excludentes, inclusive, uma das outras. Uma pessoa pode ser inteligente, mas não ser sábia. E uma pessoa pode ser muito sábia, mas não ser inteligente. Nós, os seres humanos, nós gostamos de admirar os inteligentes. Mas a gente tem pouca capacidade para poder detectar gente sábia. A gente gosta de ovacionar, de aplaudir gente inteligente, porque tudo que a gente consegue ver é inteligência. Sabedoria é uma coisa que precisa do Espírito Santo para a gente entender. E o Moisés, ele é um homem sábio, e é por isso que ele é colocado na Bíblia como um dos homens mais mansos da face da terra, porque ele é sábio. Ele é capaz de ficar calado, e sendo calado ele é sábio. Então pessoas muito inteligentes às vezes têm uma necessidade muito grande de falar, de se expor, de mostrar que tem conhecimento, mas conhecimento não significa sabedoria. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Eu estou dizendo isso porque esta semana, conjugada com a outra, foi a semana que eu tive que mais responder perguntas, e muita gente me perguntando, até professores, amigos meus de pasta, querendo saber a minha opinião, o que eu acho disso, dessa polêmica que está no Brasil, porque eles querem saber, eles querem embasamento. Mas quando você vai nas redes sociais, você vê dos dois lados, pessoas que se acham muito inteligentes para poder comentar as coisas, mas na verdade são só dois lados. O lado dos admiradores e dos fãs, que está assim, e por isso que eu falei no mês passado sobre os fãs de Barrabás, que aplaudem até bandido. Se tiver fama, então, se for admirador e fã do bandido, aplaude o bandido. Então você vê do lado os defensores, que são fãs, fanáticos e admiradores, e você vê de outro lado haters, que não gostam e que querem, na verdade, destruir a pessoa, querem matar o tucano. Querem matar o tucano, porque o tucano está comendo filhote no ninho dos outros. Então a média do pensamento, principalmente nas redes sociais, é uma média de pensamento monofásico, é a média social nas redes, ok? Que às vezes pode indicar quem são os inteligentes, mas existe muito mais no mundo, queridos, de coisas que eu não sei, do que de coisas que eu sei. Então por isso que eu fui recusando a dar uma opinião, a não ser nas rodas dos amigos, que aí eu posso falar, mas na rede não vou colocar nada, porque o que eu vi na verdade foi muitos cristãos usando até textos sem entendimento nenhum. Mas por que usam textos sem entendimento nenhum? Porque eles querem defender uma ideia sem na verdade fazer justiça ao que está escrito no texto. Quando a gente está numa quinta-feira aqui estudando o texto bíblico, é para fazer justiça ao que está escrito, não é pelo que eu acho. Se você vê um pastor, um mestre, qualquer um dizer o seguinte, penso que, é ele que está pensando, não é o texto. Ele não está falando de Bíblia, ele está falando dele, ele está falando do que ele acha, entendeu? E nesse sentido, quando eu penso alguma coisa, eu digo isso, eu creio que, eu acho que, mas nem sempre é Bíblia, texto explicado expositivamente. O que eu estou fazendo agora aqui nas quintas-feiras é explicando, fazendo exposição, fazendo o que? Hermenêutica e exegese do texto, porque na verdade o que importa é o texto, não é a opinião de ninguém. Alô? Por isso, a pequena vai indicar 2 vídeos aqui, ó. Se você vai lá no YouTube depois, você assiste lá, ok? Porque é duro ver crente colocar texto bíblico só para refutar ideias, e na verdade quer destruir a pessoa, na verdade não quer trabalhar no campo do argumento, entendeu? Ainda fica usando ainda usa texto equivocado, gente. O texto não está dizendo aquilo, mas eles usam o texto por pretexto. Tá assim de gente. Pessoal da rede social, eles não sabem usar a Bíblia, não sabem, quase que via de regra. Então eu coloquei 2 vídeos aí, ó, ok? 2 vídeos aí. Um é por que os incompetentes se acham incríveis, e o outro é por que os burros pensam que são mais inteligentes.
que é o efeito Dunning-Kruger, daquele cara que assaltou um banco e que passou suco de limão no rosto, achando que iria ficar invisível às câmeras. Aí ele passou suco de limão e ele não entendeu porque ele foi pego com suco de limão na cara. Ok? Alô? Por que eu estou dizendo isso aqui, queridos? Porque quem não sabe fazer leitura correta bíblica vai usar recursos de falácia e vai dizer bobagens pensando que está falando coisa inteligente, ok? O Aristóteles ele diz isso, que qualquer enunciado ou um raciocínio falso que simula a veracidade é um sofisma, é falácia, ok? Eu tenho dificuldade para ficar olhando post nas redes sociais por causa disso, muita dificuldade, porque do que essa pessoa está falando? E por que usou esse texto aqui? Do tipo do texto lá, a mulher gasta um vidro de remédio nos pés de Jesus, e um dos discípulos dizem assim: poxa, gastou um maior dinheirão aí, esse dinheiro aí podia ser usado para socorrer os pobres. Gente, o que o cara está usando ali? Ele está usando um palanque político, dizendo uma coisa que é verdade, mas apenas para escamotear o interesse dele ali, entendeu? E a igreja de Jesus hoje em dia está cheia de gente assim, usando palanque político no púlpito para poder, com outras intenções. E é por isso que é preciso nós, quando vamos analisarmos biblicamente as coisas, temos que fazer isso à luz das escrituras, não do que a pessoa acha e do que eu acho. Por isso eu não estou dando opinião para nada, para ninguém sobre esse tipo de coisa mais, porque eu não quero entrar nessas falácias mais. Agora, eu falei para a pequena, eu estou quase... Se existe mesmo na igreja de Jesus, se existe mesmo palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, e se aquilo que eu estou detectando que vai acontecer mesmo, eu estou quase escrevendo uma carta, colocando no correio, selando, endereçada a mim mesmo, e só abrir daqui a 3 ou 4 anos, porque eu creio, agora eu que estou falando, eu creio que eu sei o que vai acontecer com esse negócio todo que está acontecendo no Brasil. Alô? Vamos para o texto então. Vai lá, assiste os 2 vídeos depois lá, porque aí você vai verificar o seguinte, que o Sócrates tinha razão quando ele disse: tudo que sei é que nada sei, e quanto mais aprendo para saber que não sei nada. Então, às vezes você quer ser uma pessoa inteligente, quer ser, e quer parecer inteligente, sabe? Vou dar aqui 50% de chance para você parecer ser uma pessoa inteligente. Não diga nada, fecha a boca, não diga nada, porque às vezes se você disser, é melhor deixar a pessoa na dúvida se você é inteligente ou não, porque às vezes se você não dominar o que você está dizendo mesmo, se você abrir a boca, a dúvida do cara vai acabar, vai tirar a dúvida do cara se você é uma pessoa inteligente ou não. É melhor às vezes deixar o cara na dúvida, não falando nada. Alô? Você está aí? Então não tenha pressa de emitir opinião sobre as coisas quando você não domina o assunto completamente, e não tenha pressa de citar texto bíblico quando aquele texto bíblico não está dizendo aquilo, está dizendo o que você acha. Alô? Você está aí? Ai, Jesus querido. Então vamos lá. E a ideia é: por que é que o Espírito Santo jogou na rede a história desse homem, segundo o coração de Deus, que não foi o caso de Davi lá, jogou na rede lá? Por que Jesus jogou na rede, gente, aquela história lá? Ok? É porque tem ensinamentos. Agora, por que o Espírito Santo colocou no quadro, colocou na moldura esta pessoa, por exemplo, como a pessoa do Moisés? Ok? Outro livro que eu quero indicar para vocês aqui, para vocês fugirem das frases prontas, ideia, sabe, do palanque, de palavrinha prontinha. Fuja disso. Sabe por quê? A palavra de Deus quer colocar em nós valores. Há um livro chamado Firme os Seus Valores, de Charles Window. Eu não tenho ele digitalizado. Se alguém tiver, até me manda, ok? Que aí eu compartilho com os outros, mas eu não tenho esse livro digitalizado. Firme os Seus Valores, de Charles Window. O que eu estou vendo nos nossos dias de hoje é que os valores estão indo para o ralo, porque não importa mais valor, importa ideologia, é isso que importa. Valor não importa mais, ok? Então por isso que eu falei sobre a integridade, por exemplo, lá na live meses atrás, sobre os atributos de Caleb e o seu monte. Pega o seu monte, lá eu falei sobre integridade.
Então hoje em dia parece que a eternidade não serve mais para nada. O que serve agora mesmo é ideologia marxista, progressista, é política. É o que tá vigorando hoje na cabeça de muita gente, ok? Agora vamos para o Moisés aqui. Eu quero terminar aqui a abordagem de uma das facetas de Moisés. Aqui está um homem, queridos, um homem sábio, que como eu disse para vocês, um dos mais sábios que já pisou no nosso planeta. E o texto aqui diz que o Moisés, ele faz escolhas que não são convencionais, não são comuns. Aliás, ele era um bebê incomum. Por que ele ia fazer decisões comuns? Então, não é uma atitude para o pensamento médio. Diz a Escritura que ele quis alguma coisa para além. Agora, ele escolhe não ser adulado. Então, nós como seres humanos, nós gostamos de adulação, nós gostamos de paparico, nós gostamos de elogio, nós gostamos de likes, nós gostamos, sabe, de pessoas nos admirando. Eu já falei sobre admiração, lá no caso de Barrabás. A gente gosta de admirador, e a gente gosta de admirar pessoas. Agora o Moisés é aquele que prefere a desonra. Então, essa na verdade é a evidência da coroa da fé que o Moisés tem, e Deus coloca ele naquela galeria lá. Porque a gente vive num mundo, queridos, em que nós queremos sempre o elogio, nós queremos sempre ser honrados, nós queremos ser exaltados. E até muitos profetas que dizem: Deus vai te exaltar, porque Deus vai te exaltar, Deus vai colocar você por cima, porque você é cabeça e não cauda, você está por cima e não por baixo, sabe? Vai usando textos isolados lá do Velho Testamento para dizer isso para as pessoas. Só que você vê que o herói de Deus é alguém que não quer isso. Por quê? Ele prefere a desonra, porque ele descobriu, gente, ele conseguiu ver uma riqueza muito maior. E é aqui que eu quero que o seu pensamento, e que esse modo aula que você acionou aí, possa colocar os teus olhos no texto, porque este é o projeto de Deus, para que eu entenda, e quem sabe para que você também entenda, nesse estudo bíblico aqui, porque eu quero mostrar para você nessas próximas lives, 4 atitudes que Moisés tomou. Moisés ganhou o privilégio maravilhoso de tomar 4 decisões, e nessas 4 decisões que ele toma, ele se torna um herói da fé de Deus. Ele é um dos heróis de Deus. E eu quero mostrar para você 4 atitudes que Moisés, que se fazem necessárias para confirmar o caráter especial de um bebê, como foi o caso dele. Porque bebês especiais só podem ser confirmados como tal na trajetória dessa pessoinha que vira um adulto, com dias e páginas a serem escritas e contadas depois, porque do contrário ele fica para sempre só como um bebê que era engraçadinho, que era fofinho. Então a primeira atitude que eu quero estabelecer, eu vou ficar só com uma atitude hoje, vou falar as outras 3 atitudes nas próximas lives. E sobre predestino, falarei na última live sobre predestino, ok? Primeira atitude que Moisés toma é que existem perdas que são na verdade mais valiosas do que os ganhos. É isso que Jesus ensina para a gente. É isso que acontece com Moisés. O Moisés, queridos, ele vai perder o privilégio de viver num palácio, num conforto, comendo, gente, a melhor comida todo dia. Ele vai mudar o seu endereço. Ele vai deixar de morar num palácio para morar num deserto. Ele vai perder o privilégio de ser herdeiro do trono mais poderoso daquele mundo, o trono do Egito. Para quê? Como é que ele abre mão de viver no palácio e de ser o próximo faraó para ir pastorear ovelhas 40 anos num deserto, esquecido do mundo, esquecido das lives, esquecido das redes sociais, esquecido dos reconhecimentos humanos? Moisés fica 40 anos largado lá no deserto, cuidando de ovelha, cheirando ovelha, tosqueando ovelha, dormindo em pele de ovelha. Para nós, queridos, isso é muito difícil, porque isso é fazer um movimento contrário, um movimento da perda.
Porque nós vivemos num mundo em que a lógica normal é possuir, é ter, é ganhar. O sinônimo absoluto da prosperidade desse mundo é possuir, é ter. Nós, eu e você, nós vivemos num mundo em que as pessoas que são muito valorizadas e reconhecidas são pessoas que mais triunfaram, as que mais apresentam vitórias. Essas é que são pessoas ovacionadas e queridas. Nós, queridos, nós gostamos de histórias de superação. Nós gostamos de histórias de pessoas que saíram da pobreza e foram para a riqueza. Nós gostamos de histórias de pessoas que saíram de uma situação difícil e conquistaram uma situação elogiável, de honras e de glória e de sucesso. Se eu escrever uma biografia minha e der para qualquer pessoa para ela escolher ler entre a minha biografia e a do Steve Jobs, queridos, quem você acha que a pessoa, qual livro que a pessoa vai pegar? A minha ou do Steve Jobs? E eu li a biografia do Steve Jobs, o dono da Apple, o cara que conquistou o mundo. Só que quando você lê a biografia dele, você fala: meu Deus do céu, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a fama do mundo vale isso aí. Alô? Eu não trocaria, nem se eu tivesse 100 vidas para trocar, eu não trocaria uma vida pela vida do Steve Jobs. Não estou questionando a salvação dele, estou questionando o que ele escolheu viver, ok? Mas para o mundo, ele é o homem de sucesso, ele é o homem a ser seguido. Mas aqui nós temos alguém fazendo o caminho oposto, e nos ensinando que o caminho oposto existe mais ganho nele. Que é melhor fazer o caminho oposto, é melhor largar mão da busca incessante pela glória, pelo reconhecimento, pelo dinheiro ou pela posição, é assumir uma proposta de ir para o deserto, como fez o João Batista, por exemplo, e pregar não nos púlpitos, com uma boa iluminação, com um fundo musical, com músicos tocando em acordes menores, como um produto de apelo emocional almático, mas é fazer a opção de pregar em cima de uma pedra, no meio de um deserto, com uma pausa interminável na música de fundo. É aqui que se mostra a grandeza do Evangelho, que nos ensina também a perder, até porque a vida não é só ganhar. O exemplo próprio de Deus atesta isso que eu estou querendo dizer, porque Filipenses capítulo 2 me ajuda a compreender essas coisas. Nos diz que Jesus, para ganhar o que ganhou, teve que perder. Aliás, eu gosto de usar, ele teve que abrir mão, ok? Por assim dizer, ele teve que abrir mão. Então essa é a lógica de Jesus quando diz que quando a gente quer ganhar a nossa vida, a gente perde, mas quando a gente perde a nossa vida por amor a Cristo, a gente ganha, a gente é salvo. É aqui que mora a pergunta tão necessária para a gente mesmo: por que é que nós nos recusamos frequentemente a perder? Por quê? Porque a gente não gosta de olhar e ler, por exemplo, um texto como esse, e a teologia da prosperidade nunca vai ler um texto como esse de Moisés, nunca, de preferência gostaria de tirar da Bíblia, e como está na moda, de fazer uma releitura, de fazer uma reinterpretação desse texto. Alô? Porque é mais fácil fazer a releitura, do que ter que olhar para o texto e falar: peraí, assim também não. Aí você me quebra as pernas. Se eu for ler desse jeito aí, vai me quebrar as pernas. Vou ter que renunciar a algumas coisas. Porque tem gente que se recusa a perder qualquer coisa. Tem gente que não gosta de perder nem no par o ímpar. Não gosta. Tem gente que muda o ânimo quando perde alguma coisa. Tem gente que embrutece, que se ira, que se revolta, que até descrê de Deus quando perde alguma coisa. Porque perder, queridos, para a maioria das pessoas é sinônimo de fracasso. E tem muita gente que se arrasta por anos e anos de situações de sofrimento, de desalinhamento com a vontade de Deus para a sua vida. Gente que aceita viver sem paz,
viver com a alma dividida, vendida, viver com uma alma prostituída porque não sabe dizer não. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho muito a perder. Tem gente que não consegue perder nada, e não consegue abrir mão de nada. Alô, você está aí? Tem muita gente que vai dizer, eu vou perder o meu status, eu vou perder minha situação financeira confortável, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder não sei o que, eu vou perder, e eu não aceito perder nada. O Moisés viveu para dizer a mim, com um testemunho experiencial maravilhoso, que mais vale viver na solidão, mais vale viver na pobreza, mais vale viver no desterro, mais vale viver no exílio, a viver num sistema opressivo, que vai matando aos poucos as pessoas em volta da gente, e a graça e a beleza do bebê que era especial, e o bebê vai ficando feio. Esta é a opção de Moisés. E ele diz, é melhor eu viver no deserto, a viver num sistema que legitima a escravidão, porque enquanto eu estiver dentro desse sistema, eu vou ser parceiro, eu vou ser cúmplice, e eu vou ser um acessório de quem está escravizando, e eu não quero viver assim, poxa, a minha alma não está à venda, eu não vou comprometer os meus pais, que viram naquele bebê, 40 anos atrás, que era um bebê especial, que era um bebê nada comum. Eu não posso estragar, eu não posso esculhambar com a vida de um bebê que era tão lindo como eu fui. Porque eu fui um bebê milagre. E se eu fui um bebê milagre, não é justo que eu viva uma vida fora do milagre de Deus para mim, porque eu preciso fazer justiça ao bebê milagre que eu fui. Tudo que aconteceu, todo o livramento de quando eu era bebê, todas as doenças com as quais Deus me curou, toda ela, Deus ter preservado aquele bebê em vida, foi um milagre. E eu estou aqui hoje para fazer justiça ao bebê que Deus apostou a vida dele. Alô, você está aí? Por isso esse texto aqui, o Moisés é um exemplo dos mais maravilhosos. Sabe por que o texto de Hebreus diz que ele, por amor a Cristo? Eu acho incrível alguém escrever um texto assim, por amor a Cristo, porque o Moisés não conheceu Cristo. Mas Deus estava construindo o Cristo no Moisés. E é por isso que o Moisés é um dos dois personagens que aparece no Monte da Transfiguração para dizer, a minha vida esperava você e eu vivi pela esperança em ti. Por isso eu vim aqui para estimular, eu vim aqui para abraçá-lo no propósito que você tem de ir até a cruz, porque eu vivi a minha vida e eu entreguei a minha vida por esse propósito, por amor a esse propósito. Qual é o propósito? Qual é o amor por Cristo que você tem? É o amor inclusive que é capaz de perder alguma coisa, mas encarar a perda como lucro? Eu vou falar de outras 4 características de Moisés nas próximas lives. Você não pode perder, porque esses homens de Deus, eles foram colocados como história para a gente, para que nós pudéssemos ver o Espírito de Deus atuando no espírito deles. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração, porque você tem escolhas a fazer. E às vezes é escolher ficar no palácio ou ir para o deserto. Vou falar de outras atitudes de Moisés que podem muito nos ajudar a ter uma consciência absoluta, uma convicção. Por isso que eu indiquei também aquele filme para vocês, Uma Outra Vida, uma vida oculta. Uma vida oculta. E anota frases que você ouvir lá, que você vai ver um homem que vai às últimas consequências por causa da sua convicção. Convicção, queridos, é irmão siamês, irmã siamês da palavra fé. E é aí que os crentes deixam de ser discursadores de palanque para poder colocar fé nas pessoas. E colocar fé nas pessoas é o maior desafio da Igreja de Cristo.
A igreja de Cristo não veio para poder curar o mundo. A igreja de Cristo não veio para salvar o mundo. A igreja de Cristo veio para falar da salvação, que o mundo pega se quiser, se não quiser, o Paulo diz que nós seremos inclusive o cheiro de Cristo naqueles que se perdem. A igreja de Jesus não está aqui para se adequar ao sistema mundano, nem de pecado, nem de consumo, não está, e nem de estilos de vida, não está. A igreja está aqui para dizer: arrependei-vos e achegai-vos a Cristo, porque esse é o primeiro quesito para alguém conhecer Cristo, é arrependimento. Quando alguém tira do outro a possibilidade de arrependimento, está tirando do outro Cristo. Para mim esse é o maior perigo da igreja, é a maior heresia dos nossos dias hoje, com esse sistema, com essa cultura marxista que está tentando entrar na igreja de Jesus nos nossos dias, ok? Essa cultura do socialismo, que é para tirar das pessoas a possibilidade que elas têm de arrependimento. Alô? Você está aí? Assiste os 2 videozinhos lá e seja diligente nos textos bíblicos, porque na igreja de Jesus o meu papel é jogar luz no texto do ponto de vista do nosso raciocínio, e que o Espírito Santo consiga jogar luz do ponto de vista do nosso espírito, ok? Aí desejo ser, na verdade, um instrumento de Deus para que o texto fique bem claro. E é por isso que é estudo bíblico. E é por isso que a gente não tem 500 pessoas aqui. Porque se fosse outra coisa, se fosse a chave não sei da onde, se fosse o apartamento não sei da onde, se eu estivesse prometendo uma prosperidade, não sei o que, eu encheria lives e mais lives. Ok? A gente encheria templos. Lotaríamos templos com esse tipo de apelo, mas aqui aparece um Moisés que abre mão disso, porque ele tem um olho fixo numa recompensa muito maior. Ele conseguiu ver. O triste é olhar, e eu falei a diferença disso, o que é a diferença entre enxergar e ver na live passada. Amém? Eu terminei aqui, glória a Jesus. Quem tiver pergunta, depois deixa no chat, deixa aí escrito, e eu respondo depois, ou pessoalmente eu respondo depois na live seguinte, ok? Eu terminei aqui. Boa notícia para vocês e para todos nós. Nós estivemos reunidos com o colegiado de pastores. Nós voltaremos, estamos preparando surpresa para toda a igreja. Essa semana já acertamos algumas surpresas, preparando o nosso retorno. Enquanto isso, temos as nossas lives, os nossos eventos acontecendo aqui no YouTube, no Facebook e no YouTube, ok? Live às segundas-feiras, às quintas-feiras, às sextas-feiras as mulheres estão fazendo a live das mulheres, às 15h30, domingo o culto da família, às quintas-feiras o estudo bíblico. A semana que vem eu dou outra faceta desse texto aqui, e cada dia, segunda, quarta e sábado, acontecem as devocionais dos nossos irmãos queridos na igreja, que é uma surpresa atrás da outra. Vai lá, prestigia os nossos irmãos e a palavra que Deus colocou no coração deles, ok? Já foram ver a irmã Itália lá? Não é uma gracinha? Como diria a Hebe, não é uma gracinha? Ok? Vai lá, prestigia os nossos irmãos lá e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Assiste o filme e assiste os 2 posts que eu coloquei aí. E se preciso for, boca fechada, porque eu não estou comentando nada. Você viu, pastor? O que você me diz? Qual a sua opinião? Ok, querido, minha opinião é o que menos importa. Está muito claro as coisas. E todo filho de Deus devia ter a sua, com bases textuais, com base bíblica. Mas porque não tem, fica procurando a opinião de terceiros. Porque às vezes não se dedicam mesmo ao estudo da palavra, não se dedica nem para poder esmiuçar o que foi dito. Não se dedica a isso aí engole tudo que escuta e depois fica com aquela pulga atrás da orelha. Será? Será ou não? Ok? Então eu não carrego dúvidas em coisas assim. Carrego apreensões. É isso que carrego. Ok? Porque a igreja ficou mesmo entregue nos nossos dias a discussões de só menos. E a salvação mesmo, o projeto de arrependimento da humanidade está sendo colocado lá para trás. Porque agora a moda é discutir qualquer coisa menos
a salvação em Cristo Jesus. E não tem ninguém falando sobre a volta de Cristo, ok? Então seja um bom leitor, seja um assíduo pesquisador, seja um aluno, já que você ligou aí o modo aula, ok? Eu faço muito encontros ou congressos de escatologia, muito mesmo. Talvez a área que eu mais atue no Brasil inteiro é a escatologia. E as pessoas depois vêm para mim e falam assim: pastor, como é que eu vou saber de tudo isso? São 3 dias de muita informação, como é que eu sei? O senhor pode me indicar um livro que eu possa ver tudo isso? Eu falei: não tem um livro, tem vários. Só que a preguiça não deixa as pessoas procurarem nada. Elas querem as coisas prontas e o pior, depois quer ficar emitindo opinião sem ter recurso, sem ter repertório para poder emitir opinião sobre as coisas. Mas um dos livros que eu indico é esse aqui, Manual de Escatologia. São 600 páginas. O meu está todo marcadinho aqui. E dá trabalho, cada página tem 15, 20 textos bíblicos. Mas as pessoas querem um livro que elas nem vão consultar o livro, nem vão consultar os textos bíblicos. Aí o sujeito que escreveu o livro pode falar qualquer bobagem lá, porque quem está lendo não vai consultar mesmo. Do tipo o livro do Código da Vinci, que diz que Jesus teve relação sexual com a Maria Madalena e que depois nasceu a família Sinclair, e que aí ele vai citar o texto bíblico. Quem leu o Código da Vinci nem se dá o trabalho de ir lá verificar que na verdade as referências bíblicas que ele está dando são erradas. Até o que ele cita de Nostradamus está errado, mas o cara que escreveu o livro, ele fala assim: ninguém vai ver, ninguém vai consultar, entendeu? Então tem muito crente que vive assim, ó, vive na preguiça, não consulta as coisas e querem ficar emitindo opinião. Não pode emitir opinião se não domina o assunto, não pode, porque vai bobagear na rede, ok? E não vai ficar calado, aí a dúvida de alguém se a pessoa é inteligente ou não acaba também, ok? Então esse livro aqui é a maior prova de que eu nunca vi um aluno meu dizer que leu ele todo. Nunca vi, ok? Mas eu, como tenho que ministrar, já li 3 vezes, fico o tempo inteiro folheando ele e lá buscando os textos bíblicos lá, mas porque é meu ofício também, ok? Mas alguém para dizer alguma coisa precisa se preparar para dizer, ou então não diga nada, não emita opinião, porque a rede social só tem opinião, só opinião, gente, não tem embasamento bíblico, às vezes, para poder emitir opinião nenhuma, ok? Então em Água da Vida, sejam estudantes diligentes da palavra de Deus e deixa de dizer eu acho. Não, tem que chegar lá e dizer assim diz o Senhor, porque o texto está dizendo isso. Agora eu acho não significa nada, nem para pregadores famosos dizer eu acho, não serve para nada, entendeu? Por isso que eu já falei para você na outra live, eu já perdi em mim mesmo esse negócio de ser admirador, de admirar ou de ficar ovacionando pessoas. Eu vou, na verdade, julgar argumentos. Os argumentos eu julgo. Agora as pessoas não. As pessoas não são tucanos, ok? Ou são? Bicão. Parece bonito, mas não é bonito não. Alô, o ministério do tucano não é bonito. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Uma boa quinta-feira. Terminei 1 minuto antes, para não cansar vocês. Ok? Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Isso, firme os seus valores de Charles Window. Glória a Jesus. Deus abençoe. Graça e paz. Vão se despedindo aí das pessoas. Um abraço gostoso nas pessoas. E até a próxima quinta-feira comigo. Domingo haverá um culto, uma família, alguém que eu não sei, ok? Estará com você no próximo domingo. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Como bebês que foram especiais. Bebês nada comuns. Vão se despedindo aí. Coração
Samira, Deus abençoe. Obrigado, viu, querida? Abração no marido aí também. Estou recebendo aqui a notícia. Um abraço. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Um véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Jesus. Que Deus os guarde. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com todo o povo de Deus na face da terra. Deus abençoe. Lely, Deus abençoe você, viu? Que bom que você está aqui. Você e o seu queridão aí. Deus abençoe. 10. Que bom. Deus abençoe. Aleluia. Vou desligar. Oh, glória a Jesus, irmã Glória Cabreira Trigo. Deus abençoe, viu, querida? Deus abençoe você. Vilma! Saiu nada. Tá aqui ainda. Vilma! Deus abençoe. Tá ali, ó. Você tá na conversa lá de cima.